Graça e paz sobre tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Precisamos amadurecer, compreender a vontade do Pai e a essa vontade nos submetermos, pois nós precisamos entender que na motivação é que está o pecado, não no ato em si praticado, pois ela é a consumação daquilo que nós cobiçamos e daquilo que nós desejamos em nosso coração. Por isso, Jesus ensinando em Mateus 5, 27 e 28, com relação ao adultério, ele afirma o seguinte: ouviste que foi dito, não adulterarás, isto é, não dormirás com a mulher do teu próximo, não dormirás com uma mulher sem um compromisso sério. No fundo, é sobre isso que fala a lei, que nos ensina a lei. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Do que se trata este aspecto? Tanto homem como mulher. O aspecto do adultério não está na consumação. Por isso, a questão quando nós pensamos no pecado, o pecado não está na consumação do ato em si, seja ele qual for, mas na cobiça, no desejo gerado no nosso coração. Quando falamos de pessoas, como no caso do adultério, quando olhamos para uma mulher, no caso de um homem, e a desejamos com os nossos olhos, o que nós estamos fazendo? Primeiro, nós não a enxergamos como uma pessoa. Segundo, não enxergamos como uma filha de Deus. Terceiro, nós não a tratamos como pessoa, mas sim como um objeto, para o uso do nosso prazer, para a satisfação do nosso desejo. Então, nós expressamos o nosso egoísmo. Isto tudo são atitudes que revelam a nossa imaturidade, a nossa falta de conhecimento de Deus, da vontade de Deus, e compreendemos que é um ato de pecado. Por isso, o pecado não está no que nós fazemos, mas no desejo gerado no nosso coração. Tiago fala isso, acerca da cobiça que é gerada em nosso coração. E isto se trata de qualquer coisa que a gente vai fazer, não somente de pessoas, como o caso do adultério, mas em muitas outras situações, como o querer um bem que não é nosso, o desejar, e isso nos leva a consumir, a roubar. Então, qualquer coisa, a mentira é outro aspecto. Por que mentimos? Porque queremos esconder algo de nós, queremos esconder algo das pessoas, queremos aparentar o que nós não somos. Isto é mentira e isto é pecado. E isto nós precisamos entender. Nós somos chamados para revelarmos o reino de Deus neste mundo. Como filhos de Deus, precisamos entender que nós temos que ser como o nosso Pai, perfeitos como o nosso Pai. Isso nos conduz ao entendimento da obra de Deus realizada em nós. Ou seja, Ele nos fez uma nova criatura, Ele nos deu do seu Espírito, Ele nos capacitou, derramou abundantemente da graça, do amor em nossas vidas, para que nós proclamemos as suas virtudes, ou seja, agimos segundo Ele, sendo misericordiosos, cheios de compaixão, de amor, de bondade diante das pessoas. O que nós precisamos entender é que fomos capacitados para rejeitar as paixões humanas e tendo sido capacitado porque nós nos sujeitamos a Cristo como Senhor e Salvador, reconhecendo que Ele fez toda a obra na cruz para nos resgatar para o Pai, para remir os nossos pecados e para nos apresentar diante de nosso Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Diante disso, como vivemos neste mundo? Rejeitando as obras das trevas, ou seja, praticando obras que revelam a justiça de Deus, a vida de Deus. Por isso proclamamos as virtudes de Deus. Nós precisamos entender que fomos capacitados para isso, para rejeitar as paixões humanas. E a gente precisa entender que ela brota, ou seja, o desejo, a vontade brota antes de mais nada em nós, no nosso coração. E é lá que nós devemos cortar. Pois se dermos vazão, nós seremos levados a consumar o ato. E na consumação do ato está simplesmente a expressão do pecado já cometido. Então a questão está na motivação que nos leva a agir. O que nós desejamos? O que nós queremos? Por que queremos?
Porque o pecado ele é bem mais amplo do que possamos imaginar. Por exemplo, fazermos boas obras é pecado ou não? Essa é a questão, pois trata da motivação pela qual estamos fazendo. Se nós fazemos as boas obras para sermos reconhecidos por Deus, sermos aceitos para que Ele se agrade de nós e nos conceda a salvação, isto é pecado, porque isto está fora do plano de Deus. Nós devemos fazer as boas obras por quê? Por causa de quem nós somos, por causa da obra que Deus realizou em nós, por causa da sua salvação e de nos ter feito uma nova criatura e porque nós temos que revelá-lo ao mundo. E isso nos leva a praticar as boas obras. Mas sabendo que devemos fazer isso e não fazemos, o que nós estamos fazendo? Pecando. Por quê? Porque estamos negando quem nós somos. Está entendendo a questão? É um pouco mais profundo e bem mais amplo do que nós possamos imaginar. Porque o pecado está na nossa motivação, na razão por que fazemos ou não fazemos as coisas, e não no ato em si. E é isso que Deus quer que nós aprendamos, que a gente possa crescer nisso, aprender estas coisas e vivermos segundo a perspectiva que Deus deseja que nós tenhamos. E que não se trata de religiosidade, mas de vivermos uma vida no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, que expressam e revelam o Pai ao mundo, expressando a obra que Ele realizou em nós. Nós precisamos crescer nisso, amadurecer, compreender esta vontade de Deus e fazermos a vontade do Pai. Que a gente entenda, compreenda e que nós façamos a vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.